Olá! De quantas maneiras diferentes você consegue instalar um parafuso? Hoje eu vou te mostrar que existem várias maneiras diferentes. Eu sou Everton Miranda e esse é o canal Mecanicamente. Fique com a gente! No nosso último vídeo, nós falamos sobre o desenho dos parafusos. Hoje, nós vamos falar sobre as maneiras diferentes de fazer montagens não permanentes utilizando-se desses parafusos. A principal metodologia é através da utilização de parafusos com porcas. Para essa metodologia, faz-se necessário a realização de furos passantes nas duas ou mais peças que vão compor a junta. Como podemos ver nessa imagem, nós temos aqui duas peças representadas em corte. Nós já falamos sobre representação em corte em um vídeo anterior. E eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para outros vídeos relacionados a esse assunto. Mas como é que sabemos que aqui nós temos duas peças distintas? Através da inversão da posição das achuras. Conforme a NBR 12298, este tipo de achura é uma achura para uso geral, ou seja, a gente utiliza quando a definição do material não é relevante para a aplicação desse desenho. Entretanto, existem achuras que são específicas para determinados tipos de materiais. Por exemplo, neste caso, nós temos a montagem de peças feitas em aço. Temos aqui uma, duas, três peças, mais o parafuso, a arruela também em aço e a sua porca. Perceba aqui que o parafuso não foi cortado, porque ele é uma peça maciça, é uma peça que não possui detalhes internos. Já a arruela, ela pode ser representada cortada ou sem corte. Observe também que nós tivemos uma inversão sucessiva da posição do ângulo das achuras. Isso serve para diferenciar que nós temos aqui uma peça diferente e aqui uma terceira peça. A técnica apresentada aqui é mais eficiente ainda do que essa. Nós temos aqui uma peça, temos aqui uma outra peça diferente e aqui uma terceira peça. Para diferenciar essa terceira peça da primeira, foi modificado o espaçamento entre as achuras. Isso é uma estratégia bastante usual quando nós temos peças de mesmo material. Quando os materiais são diferentes, muitas vezes a diferença da achura característica nos ajuda a fazer essa diferenciação. Mas afinal, como é que funciona a montagem de um parafuso com porca? Primeiramente, nós precisamos de um parafuso suficientemente longo para atravessar a espessura de todas as peças que vão ser unidas e ainda ter um comprimento excedente capaz de comportar a arruela, a porca e permitir a sobra de 1 a 2 filetes de rosca após a montagem. Um outro tipo de montagem é a montagem de parafuso sem porca. Neste caso, faz-se um furo passante na primeira peça e um furo não passante na segunda, onde se vai fabricar a rosca. Essa rosca vai servir de alojamento para o parafuso. Em que casos a gente utiliza este tipo de aplicação? Nos casos onde a espessura das peças a serem montadas é muito grande ou nos casos em que não é interessante ter a porca ocupando espaço do outro lado da peça. Observe os detalhes de construção deste furo não passante. Primeiro se faz um furo com a broca, um furo suficientemente profundo para que você tenha a fabricação da rosca, que não vai ser feita até o final do furo, e depois a instalação de um certo comprimento do parafuso. Este comprimento tem que ser de uma tal maneira que ele não toque no furo da rosca, mas ao mesmo tempo tem um número mínimo de filetes aqui dentro do alojamento. Falando-se um pouco mais sobre a aplicação desta metodologia, imagine uma situação como um bloco de motor. Imagine que você tenha que ter uma montagem com parafuso e porca e você tem que ter um parafuso suficientemente longo
para atravessar todo este bloco, acomodar aqui em cima o cabeçote, a arruela e a porca, para que se faça essa montagem. Você há de convir que não é uma coisa ergonômica, é um tipo de montagem bastante complicada para você fazer. E quando você tem uma montagem desse tipo, uma aplicação como essa pode se tornar interessante. Mas para o caso do bloco de motor, devido à sua expectativa de montagem e desmontagem mais frequente, nós temos uma alternativa mais interessante, mais vantajosa do que o parafuso sem porca. É o chamado parafuso prisioneiro, também conhecido como estojo. E o que vem a ser um parafuso prisioneiro? Ele é uma barra roscada nas duas extremidades e normalmente ele vai ser instalado em um furo não passante roscado, semelhante ao que a gente já viu na montagem de parafuso sem porca. Nessa sequência de imagens, podemos observar melhor o procedimento de fabricação do furo roscado. Primeiro, faz-se um furo suficientemente profundo, depois faz-se a fabricação da rosca em um comprimento suficiente para alojar com folga todo o comprimento roscado do prisioneiro. Durante a instalação do prisioneiro, ele tem que ficar totalmente alojado, porém a rosca tem que ser suficiente para que ele não toque no fundo da rosca. A respeito de fabricação, nós já tratamos desse assunto em nossos vídeos anteriores, vão estar aqui em cima, no card. Mas, retornando aqui à instalação do parafuso, nós vamos instalar o parafuso e vamos apertá-lo em seu alojamento. Mas para aí, como é que a gente vai apertar um parafuso que não tem cabeça para que eu possa manuseá-lo com a chave? Para isso, nós vamos ter que usar um sistema de porca e contra-porca e duas chaves de boca. Primeiro, a gente vai colocar o prisioneiro em seu alojamento. Depois, vamos colocar as duas porcas, sem essa peça intermediária aqui, só as porcas. E com as duas chaves de boca, vamos apertar uma contra a outra. A partir daí, apertando-se pela porca superior, a gente vai conseguir dar o torque necessário para que esse parafuso fique fixo aqui em seu alojamento. Este processo de se apertar uma porca contra a outra no corpo do prisioneiro faz com que essas três peças assumam o comportamento de uma peça única. A partir do momento que o prisioneiro já está instalado em sua posição, novamente utilizando as duas chaves, a gente vai retirar, vai afrouxar uma porca em relação à outra, vai promover a retirada dessas duas porcas para que a gente possa continuar a montagem com o prisioneiro já instalado. Quando a gente faz a montagem e a desmontagem, é normal que o prisioneiro permaneça montado. Normalmente não se tem necessidade de retirar o prisioneiro, mas caso isso venha a ser necessário, a gente repete o procedimento. Coloca essas duas porcas, aperta-se uma contra a outra para que isso vire um conjunto único, e aí agora, no caso de afrouxar o prisioneiro, a pegada com a chave vai ser pela porca inferior, forçando o prisioneiro a afrouxar, e dessa maneira a gente consegue extraí-lo daqui do alojamento. Uma outra metodologia de utilização de estojos é utilizando uma porca em cada extremidade. Este tipo de montagem é bastante comum em uniões de tubulações frangeadas. Aí você vai me dizer, poxa Everton, mas eu não posso utilizar uma montagem com parafuso com porca? Pode, nós temos aqui um exemplo de montagem com parafuso com porca. Entretanto, utilizando duas porcas e o estojo, você tem a possibilidade de montar a porca por ambos os lados. Isso facilita consideravelmente a tua atuação na manutenção. E hoje ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe aí os seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja notificado a cada novo vídeo que a gente for disponibilizando. E não se esqueça, o mundo da mecânica é para você também.